é daqui. A ressurreição começa daqui. Você tem que ter olho para olhar no visor. Não é ficar esperando o irmão Breno andar de cavalo, não. Está parecendo os discípulos de Maomé, discípulos de Brana. Para ficar diferente, vocês arrumaram um avião também. Só falta mudar de cavalo de 4 em 4 horas lá na cova do irmão Brano. Só falta isso. Bom, vamos aqui. Como pode uma denominação aceitar estes 7 selos quando é absolutamente contrário? É contrário, eles não podem aceitar. A semente da serpente e todas essas outras coisas, os 7 mistérios completos são contrários ao que eles têm sido, ao que a eles tem sido ensinado. Por quê? Eles preferiram o antigo ensinamento da escola bíblica. Eles preferiram o antigo ensinamento, enquanto tem um novo ensinamento. Eles preferiram o antigo ensinamento da escola bíblica. Os 7 selos de Deus. Escuta, quando foram abertos na montanha. É isso que eu queria que você visse. Agora eu te pergunto, quando os 7 selos, cada selo foi aberto na era respectiva daquela abertura. E quando abriu, eles não souberam. E quando abriu 7 selos para o irmão Brana na montanha, William Brana também não soube. Eu tenho prova aqui. William Brana não soube quando os 7 selos abertos na montanha. E ele está falando aqui, ó. E os 7 selos de Deus, quando foram abertos na montanha, Deus, deixa-me morrer agora mesmo neste púlpito, se isso não é verdade. Ele falando, não é eu falando não. Para expressar isso daqui, tem até medo. Se você tiver medo da morte, Deus, deixa-me morrer agora mesmo neste púlpito, se isso não é verdade. Agora, era verdade. Ele pregou isso. Amém. Quando foi aberto? Na montanha. Primeiro selo. 18. Final do parágrafo 18. Aleluia. E nesses momentos, como que às 12 do dia, o Espírito Santo entrou no quarto e a coisa inteira se me abriu. Ali estava o primeiro selo aberto. Espera lá. Não foi aberto lá na montanha os 7 selos, não, Bruno? Foi aberto, mas ele não sabia o que era. E agora, aberto outra vez, sim, porque agora é revelado. Essa abertura é acompanhada da revelação. Aberto outra vez, sim, aonde? No quartinho. Que quartinho é esse? É aquele da terceira etapa, se ele pudesse falar para nós. Se você puder pegar perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 190, tudo a tradução de Goiânia. Pega isso daí, dá uma examinada, e ele dizendo, olha, aquela luz no quarto é Cristo. É Ele quem me diz para pregar isso para vocês. E Ele me diz que quando o Cordeiro toma o livro, ele não é mais mediador. 190 perguntas e respostas sobre os selos. Você precisa crer na mensagem. O povo da mensagem está um crente morno, laodiceano. Como os pentecostais, laodiceano, puladores, gritadores, mulheres pintadas, de cara pintada, de calça comprida. Puladores, você não pode negar que é isso. Pula e grita, e chora e ora. E não resolve nada, porque não conhece o novo nome. Foi revelado nos trovões. 132 do primeiro selo. E a coisa está dentro da mensagem do mesmo jeito.
É crente dentro da mensagem, você não vai duvidar disso, que crente de terceira etapa, de primeira e segunda, vai chegar à mesma condição. Vão pintar olhos ainda, vão usar calça comprida, vão cortar o cabelo, que já estão fazendo, porque são laodiceanos mornos, dentro da mensagem. Amém. Amém? O pastor, seria melhor falar amém para outra coisa. O profeta diz, você pensa que os pentecostais crerão nesta mensagem? É assim diz o Senhor, eles não receberão. Você pensa que o povo da primeira e segunda etapa vai crer nisso que eu estou pregando? Mesmo lendo aqui, está na mensagem. Vem cá, irmão, vamos ler a mensagem aqui. Você não é filho de Deus? Eu também sou, vamos lá. Olha aqui, olha. A coisa inteira se me abriu no quarto. Foi aberto lá na montanha. Aí 245, a união invisível da noiva. Ele disse que eu morro aqui nesse púlpito se não aconteceu isso. Foi aberto na montanha. Mas agora, lá dentro do quartinho, tinha que cumprir a visão da tenda. E Cristo estava ali. E ele, deixa eu ver se está aqui. Tão certo como sei que estou de pé aqui entre vocês, igualmente sei que isto é a verdade da Bíblia. O que vou lhes dizer nesta noite, estou certo disso porque se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. Amém? Ainda no parágrafo 18, no início, ele diz assim, oxalá que o povo tenha mente espiritual. Eu haveria cometido um tremendo erro se não houvesse o Espírito Santo entrado ao quarto hoje, como que ao meio-dia, e me corrigido. Pastores, deixa o Espírito Santo entrar lá no escritório, para poder te corrigir. Membro, deixa o Espírito Santo entrar na sala, no quarto, onde você tem mensagem, onde você lê. Fala para o Espírito Santo, vem me corrigir. E se ele for te corrigir, ele vai falar diferente do que você crê. Ele vai mandar você sair do centro-oeste do Brasil. Ele vai te indicar o que é verdade. Porque a palavra está em outro lugar. Deus sempre está operando. É você ver Deus operando. Não há nenhuma outra honra e glória para qualquer outro homem. Você tem que saber aquilo que um não dá conta, o outro tem que prosseguir. O que eu não der conta, o outro vai prosseguir. E não pensa você que a deidade, como alguém diz aí, que eu fui levantado para pregar, que Cristo saiu do trono e que ele foi levantado para pregar deidade. Ele devia ter mudado a coisa. Ele foi levantado para pregar dualidade, que não tem nada de deidade naquilo. A deidade foi o William Branham que pregou. A deidade de Jesus Cristo. Quem pregou foi o William Branham. E se Jesus Cristo não é Deus, então não tem mais nenhum. Irmão Branham mesmo disse, se você não crê que ele é Deus, então Deus criou Deus. Que o Pai é Deus, teve que criar o Filho, e o Filho Deus. Não, não é assim. É que o Pai é Espírito e criou um corpo para ele. O corpo do Filho é o corpo do Pai. Aí o pai entrou nele. E quando o filho abria a boca, era o pai que falava, derribar esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem é que está falando? Era o filho? Não, o filho era a sua voz. O pai estava lá dentro, abre a sua boca e eu a encherei. Abra a boca. A mesma coisa é o irmão Branham. O Branham falou também, contou sonho, contou visão, e tem um sonho que ele diz, cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. Aí as pessoas vêm dizer, é o William Branham, ele falou que vai cavalgar, ele morreu, vai voltar e vai andar de cavalo aqui com poder. Não, não era Branham, era o espírito de Elias. O que falava dentro de William Branham não era o William Branham, era o espírito de Elias. Cavalgarei esse caminho somente uma vez mais. E só falta uma vez mesmo. Só falta uma vez para o judeu. E não é o William Branham que vai. Nós temos experiência disso na mensagem, nós já pregamos esses dias atrás. Não é, irmão Branham. Amém.
Amém? Já deu para você enxergar isso um pouquinho? Acho que já está bom isso aqui. Está bom. Tem hora que dá vontade de repetir algumas coisas muito boas para poder ajudar as pessoas. 246, a união invisível da noiva. Presta atenção. Os selos abertos e revelados. Deus tinha que abrir esses 7 selos. Não numa denominação. Por isso, quando Deus abriu esses 7 selos, o tabernáculo Brana não era denominação. Depois que o profeta morreu, virou uma denominação. Eu não tenho medo de falar. Porque é dali que saiu a doutrina que irmão Brana vai ressuscitar e vai cavalgar outra vez. É uma denominação. Mas quando William Brana estava aqui, Deus abriu 7 selos, não numa denominação. Tabernáculo Brana, Jeffersonville, não era denominação. Hoje é. Você não crê no que o profeta revelou? É uma denominação. Não crê que os 7 selos foi aberto? É uma denominação. Porque isso daqui só abre para quem não é um denominacional. Aí abre. Se você é uma denominação, você não vai crer. Dentro da mensagem. A diferença dos que crêem no profeta é isso aí hoje. Quem é denominação e quem não é. Eu sempre tenho estado contra isso, contra a denominação, diz o profeta. Porém, fora da denominação, ele pode tomar uma noiva, não uma noiva denominacional, ele não poderia fazê-lo, está contra sua própria palavra. Ele abriu esses 7 mistérios ali e manifesta e expõe essas coisas que haviam estado ocultas desde a fundação do mundo. Se você diz que William Branham não revelou os selos, os 7 selos, não é só 6 não, é o 7º, porque o 7º era Deus em carne. Era ali que você tinha que ver Jesus Cristo materializado. Lê a mensagem, mas não adianta. Eles lêem a mensagem, mas não está adiantando. Eles lêem a mensagem. Que puderam revelar-se nos dias finais aos filhos de Deus. Coisas ocultas desde antes da fundação do mundo, que puderam revelar-se nos dias finais aos filhos de Deus. Quer dizer, já tinham sido reveladas aos filhos de Deus que estavam no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, e aqueles que creram. Será que depois que o irmão Brana morreu, esse povo largou de crer que os 7 selos foram revelados? Aí sai um e crê que o 7 selos é uma coisa, outro crê que trovão é uma coisa, outro crê que outra. Não, é falar o que Brana falou. William Brana não diz assim, os 7 trovões é a estatura do varão perfeito. William Brana não falou assim, eu não li assim. A hora que eu encontrar eu falo. Ele diz em Laodiceia, os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Foi o que Brana falou. Vê se esses pregadores, mesmo do tempo do irmão Brana, falam a mesma coisa. Estou em busca de alguém que fala. Para mim ver que ele é um Josué do dia, que pode ajudar, porque o irmão Brana, no ministério dos selos, era Josué, era o Espírito Santo nele. Josué é o Espírito Santo em um homem. Isso aqui é ser Josué. Moisés era para tirar nós das denominações. O que William Brana fez também. Tirou nós das denominações. A revelação dos 7 selos foi tirar o eleito de dentro da mensagem. Dar para ele um novo nascimento. Uma nova mensagem. Revelando para ele o que era novo nome, 7º selo, 7 trovões, visão da tenda. Hoje é tempo disso daqui. Amém? Amém. Então eles puseram em manifesto isto agora diante das pessoas para que ouvissem. Aí você, para esta noiva não denominacional, para esta noiva. Vou repetir aqui um parágrafo muito conhecido, 150, a união invisível da noiva. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Aí as pessoas dizem assim, bom, ele abriu, mas não revelou. Não, ele abriu, revelou, e ainda falta cumprimento, mas ele abriu e revelou. Está revelado.
certo? Falta o cumprimento ainda do final do quarto selo, cumprimento do quinto selo, que são 144 mil, do sexto selo, que são as duas testemunhas de Apocalipse 11. O profeta diz que eles são esses selos. Mas para revelar para nós, era o sétimo anjo, na sétima era. Porque a esposa de Cristo fica sabendo de tudo que Cristo tem, que Cristo é, que Cristo foi. Foi por isso que Mombrana pregou deidade. Para mostrar para nós o que é o nosso marido. É a deidade. O nosso marido não tem um pai, a parte dele. O pai está nele. Se ele tivesse um pai, a parte dele, então nós teríamos sogro. E sogro também dá problema. Não é só sogra, não. E a igreja não tem sogro. A igreja tem esposo. É um cabeça, não dois. Não o pai de lado para poder falar diferente do filho. Não. O filho diz em São João 16, não vou nem ler outra vez. Capítulo 16 de São João. Leia para você ver. A partir do verso 20 em diante, ou 15 em diante. Capítulo 16 de São João. Eu falei com respeito ao Pai com vocês por parábola. Mas vem a hora que eu não vou falar por parábola mais. Vocês vão pedir no meu nome e eu não vou falar para vocês. Espera lá que eu vou rogar o Pai. Enquanto ele estava poucos momentos atrás, ele tinha dito assim: vocês pedem a mim e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. No capítulo 14 de São João, no capítulo 16, ele falou: eu vou acabar com isso, eu já vou abrir mesmo esse selo para ele. Vou abrir esse selo. No capítulo 16, ele abriu o selo para eles e diz: eu tenho uma coisa, eu tenho falado a respeito do Pai com vocês em parábola, mas vem a hora que vocês vão pedir em meu nome e eu não vou pedir ao Pai por vocês. Porque o Pai estava nele, ele ia voltar ao Pai, ele ia voltar à condição de origem. Na hora que vocês pedirem no meu nome, eu e o Pai somos um, eu estarei atendendo vocês. Mas enquanto eu estou na terra, eu sou humano, meu Pai é divino. Então eu rogarei ao Pai. Mas ele já estava para sair da terra. Capítulo 16, ele abriu o selo para eles. Capítulo 17, ele mostrou que nós somos uma coisa só. Ele e o Pai e nós somos uma coisa só. E logo mostrou nessa oração sacerdotal. Ele já orou por nós, já intercedeu por nós e que nem precisa mais. Ele fala assim: ó, eu não peço somente por estes, Pai, mas pelo Osmar, que vem lá no fim do mundo. Se ele pudesse falar meu nome, mas ele diz: por aqueles que hão de crer em sua palavra. Você crê na sua palavra? Ele intercedeu por você lá. Alguém quer pôr Jesus num trono lá, e cada coisinha aqui, aí Jesus corre no Pai: o Pai, tem duas mais. Tem misericórdia dele, olha o meu sangue. Olha o meu sangue bombeando. Irmãos, isso já cumpriu. O sangue já nos purificou. Amém? Amém. Eu não tenho tempo mais. Agora tenho que encerrar. São coisas muito boas, mas eu tenho que encerrar. Mas terminando esse pensamento, ele abriu os 7 selos da última mensagem. 150, a união invisível da noiva. Aí ele diz assim: os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo nos dias deles. Eles não tiveram o suficiente. Porém, esta bendita revelação dos 6 selos. Me perdoe, irmão. Essa bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nestes dias finais de uma profecia que saiu para Arizona. Agora vai a 7º selo 168 e você vê o que saiu para Arizona. Seria bom, acho que eu terminar com isso. Não sabe, eu termino. Se eu trouxe aqui, eu ia ler um outro, mas vou ler esse daqui, só para a gente encerrar. Tem jeito. Coisa repetida é tão boa. Você quer ver que é mais segurança? De uma profecia que saiu para Arizona. Logo em seguida, eu tomei uma espécie de alavanca e tirei a copa da pirâmide, e por dentro havia pedra branca, onde não havia nada escrito. Então foi quando me fui ao ocidente, eu disse a todos: não venham ao ocidente, fique aqui e observe isto até que eu volte. Será que eles estão esperando o Mombrana voltar nisso aqui também? Que cada coisa que o Mombrana diz assim, eu volte, mas aí ele está falando que vai voltar.
Não, é para eles ficarem ali esperando até que ele voltasse de lá do monte. Fica aí, vocês não vão lá não, fiquem esperando aqui, até que eu volte. Fui ao Ocidente e sucedeu esta grande explosão, voltei ao Oriente com o Espírito Santo, interpretando isso da palavra que estava sem escrever. O que está sem escrever? Se é trovões, ele diz, olha, o Espírito Santo vem interpretando o que estava sem escrever. Fui ao Oriente, me perdoe, fui ao Ocidente, voltei ao Oriente, com o Espírito Santo intercedendo, interpretando isto da palavra que estava sem escrever. Amém? Eu não sei se leio mais 2 parágrafos para vocês, nem se passa do horário. Mas 2 coisinhas muito simples, muito boas. Parece que não é bom ficar para trás. E vai dar uma mensagem, qualquer dia eu vou pregar isso aqui outra vez. Só porque me abriu hoje, então eu não aguento ir para casa sem falar para vocês. Coisinha simples, isso daí, isso daí. Muito simples, né? Muito simples. É o terceiro selo. Terceiro selo, parágrafo 32. Você pode nem entender, tão simples. Então encontramos que estes mistérios devem ser revelados. Porque seria que os homens como Lutero, Wesley, os grandes reformadores que trouxeram justificação, santificação, a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo não puderam alcançar estas mensagens? O indivíduo aí, eu tenho o batismo do Espírito Santo, William Branham diz, não pode alcançar a revelação dos selos. Não puderam alcançar esta mensagem com o batismo do Espírito Santo. E aí ele vai prosseguindo. A união invisível, 268. Aqui encerra 268. Olha aqui. Tudo coisinha conhecida para você. Sim, é a palavra para esta era. Deus assim o vindica. Se ele não faz, não é a palavra para este dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Gente foi batizado com o Espírito Santo no século XX, não entende essa mensagem. A mensagem não é para ele. Mas agora o irmão Branham foi mais fundo. A mensagem que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Alguém diz, eu quero falar língua, curar enfermos, expulsar demônio, ei glória, aleluia. Aí o Branham veio e falou assim, você só pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. Primeiro selo 132. Então, para mim, esses tópicos assim é muito importante. Eles pegam parágrafo aqui e ali, por certo, eu pego versículo aqui e ali, parágrafo aqui e ali, e eu formo quadro. Agora, se você formar um quadro que Branham não revelou trovões, você está formando um quadro de uma vaca comendo capim na copa da árvore. Que Branham não revelou o 7º selo, você está formando o quadro da vaca comendo capim na copa da árvore. Está errado. Você tem que pegar a mensagem e formar um quadro. E quando você diz 7º anjo, a Bíblia diz que ele revela o mistério. Aí você vem na mensagem aqui, esse parágrafo diz que foi revelado. Os 7 mistérios, os 7 selos foram revelados. Amém, acabou. É fim de assunto. Você pode crer de qualquer jeito que você creia ou entenda. Não importa, o irmão Branham diz, para mim não está bem, porque eu creio assim. Eu creio assim. E isto me foi revelado. Pega aquela mensagem que eu preguei. Isto me foi revelado. O irmão Branham falou, isto me foi revelado. Não adianta você ensinar diferente. Os trovões foram revelados para o irmão Branham. O que era? Eram as revelações contidas nos 7 selos. A terceira puxada era a revelação dos 7 selos. Foi ele que falou. Amém. Deus grande. Eu não posso revelar às pessoas, mas posso pelo menos falar aos ouvidos delas. Se elas tiverem eleição para deixar esta palavra que é semente descer no coração, na alma delas, isto vai produzir 7 trovões revelados, 7º selo revelado, tudo revelado, porque foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Obrigado por esta luz que o Senhor tem derramado. E obrigado, porque merecer nós não merecemos, mas estamos aqui para falar aquilo que o Senhor deseja que o povo saiba que o Senhor já fez e eles não sabem. Eu estou só para dizer que o Senhor fez e eles não sabem, e ao mesmo tempo dizer que o Senhor está fazendo o que eles não podem crer.
E é isto que é o ministério da esposa de Cristo nesse dia final, que ela tinha um ministério e nós já estamos nesse ministério, onde estão apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Tem que ter isto dentro desse corpo. Eu não sei aonde estão, mas que estão no corpo do Senhor. Em qualquer parte que eu não conheço, do Brasil e do mundo, porque o seu corpo não é formado só no Brasil. Aqui deve ser uma perninha, alguma coisa, mas o seu corpo é formado no mundo inteiro, onde são os gentios eleitos que crê no seu profeta e recebeu a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Se Cristo quis nos salvar, não adianta ninguém atrapalhar. E se Cristo quis nos revelar e não quis revelar aos outros, o que nós vamos fazer? Nós vamos só sofrer de vontade que Deus revela aos outros, né? Mas se revelasse aos outros, eles queriam ser grandes, pisar em nós, né? Então Deus fala, não, agora é tempo de vocês. Cada um sofreu o seu tempo, a sua temporada. Agora é o nosso tempo de saber receber e ser humilde quando recebe estas coisas. Não somos melhor que ninguém, mas também a revelação te faz tão grande que ninguém sabe disso, senão o eleito nesta terceira puxada. Deus abençoe o irmão Alain em família, irmão Osias em São José dos Campos e o irmão Osvaldo, que também está ali na casa do irmão Alain. Deus abençoe, meu abraço. Irmão Haroldo de família, São João Batista, Santa Catarina. E a meninada, né, irmão Haroldo? Deus te abençoe. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Valdeir, está tudo bem já? Tudo em ordem?
Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Deus abençoe. Irmão Gilberto e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Claudemir e família, também Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão José Dolari, família em Curitiba, Paraná. Deus abençoe. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lorival e família, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, também ouvindo em casa, né, ali em São Joaquim da Barra. Deus abençoe. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Paulo, irmã Dione, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos e família, Içara, Santa Catarina. Deus abençoe. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Abadio e família, irmão Rocha e família, irmão Ricardo e família, Araguari, Minas Gerais. Deus abençoe. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tabernáculo Brana de Criciúma. Deus abençoe. Irmão Geraldo, José Castro, José Clair, irmão Antônio, irmão Silvio e Maria, Nascimento e irmã Vera. Deus abençoe também irmão Sandro e família, Criciúma, Santa Catarina, irmão Joênio. Deus abençoe irmão Dirceu e família, irmão Mesquita e família, pastor Nilson e família, na casa do irmão Dirceu, em Paranaguá, Paraná. Meu abraço a vocês aí, irmão Mesquita, irmão Dirceu, pastor Nilson, que estão em Paranaguá. De vez em quando eles fazem uma visita em algum lugar para ajudar as pessoas, né? Tem outros aqui, irmão Leônides e família, aqui em Franca, São Paulo. Irmão Marcos, Roberto e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Deus abençoe, amém? Mais uma semana que Deus vai nos dar, eu creio. Estamos aqui no primeiro dia e teremos mais uma semana de vitória na presença de Deus. Vamos orando a Deus, vindo aqui nos trabalhos, terça, quinta, às 8 da noite. E aqui provavelmente vocês esqueceram do irmão Ney. É Ney mesmo, né? Irmão Ney e família. Ele está no meio de muita coisa. Lá em Araras, São Paulo, está descobrindo uma águia em Arara. Deus abençoe, irmão Ney, família. Né? É uma família, deve ser águia. Esse daqui é bom para a gente mexer. Tem lugar que o nome da cidade muda as coisas, né? Então tem as pessoas que têm a luz, e é a luz daquela cidade. Naquele dia é a águia daquela cidade. Franca, nós somos a águia de Franca. Você é a águia de Franca? Não adianta, lá em Minas Gerais está o irmão Juarez, eu esqueço. Irmão Juarez, eu estou velho, irmão Juarez, já viu, né? O irmão Juarez, a esposa, o irmão Manuel. Você encontrou lá hoje, irmão Manuel? Não encontrou nada? Meu Deus do céu. Está aqui, está perto da reunião ali e não encontrou o endereço da reunião em Batatais. Estava à procura do endereço em Batatais. E eu sem nada, sem telefone na hora, sem nada, e ele ligando o orelhão e eu não podendo ajudar. Né? E eles estavam na horinha da reunião ali em Batatais, 2h20. Ele me ligou. Que coisa. É uma pena. Mas ainda bem que eles passaram por aqui. Muito bom. Deus abençoe todos vocês. Amém. Irmão Valdeir disse que não sangrou mais. Amém, irmãos? Amém? Amém. Nós oramos e Deus operou. É Deus que opera. Ele já curou faz tempo, né? Irmão, pastor. Amém. Pastor Nilson está mandando saudação a todos vocês. Amém. Deus abençoe a todo o povo do Brasil. Nosso abraço, o abraço de Franca, os eleitos de Franca, né? Aqui tem um povo de Franca que ama a Deus e crê na mensagem do profeta. Quer vocês mandar a saudação para todo o Brasil? Amém? Fique de pé, levante sua mão, diga Deus vos abençoe. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. E se Deus quiser, terça tem mais uma mensagem a seu favor. Ainda que seja uma mensagem em vídeo, que a gente passa na terça-feira, mas vai ser muito boa que você não ouviu ainda, hein? Cuidado, muito boa a mensagem. Seja aqui conosco, terça, quinta, sábado e domingo. Boa noite. Amém, um abraço. Boa noite, Brasil.